Muito boa noite. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Primeiro versículo diz: E ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a ruptura. A mensagem que Emmanuel escolheu para esse versículo foi a Recomecemos. Ele tratou do tema do recomeço. A gente tem dentro da nossa vida, às vezes, duas, três encarnações, assim. Nós temos recomeços, fim de ciclos. Às vezes fechamos um ciclo profissional, às vezes recomeçamos em outra cidade, às vezes um outro casamento, uma outra fase, uma viuvez. Pelo menos nós temos três ciclos, que são fases que é quando a gente chega até 25, 30 anos, depois a meia-idade, daí até 50, 60. E por último, a despedida, de 75 de 60 a 75, 90, em média. Né? Então, vamos precisar, sim, recomeçar. Ivana, vamos precisar, Letícia, Graça, Rita, Riva e Valéria. Vamos precisar de recomeços. Tá? Então, é o grande tema do recomeço, da, diante dos reveses, né, dos problemas, das tribulações, nós vamos ter a bênção do recomeço, Ildete. Uma pessoa que sai de um hospital, depois de vencido uma crise, uma cirurgia, ela recomeça. Ela pensa assim: nossa, tive uma nova chance, uma nova vida vou ter agora. Alguém que se livra de um acidente grave, não é, Rita, não é, Riva, Ildete, boa noite. Os insígnios chegantes. Emmanuel está tratando aqui do recomeço como uma bênção na vida, tá? Então, o recomeço pode ser após uma desilusão, Alberto, tá? A lembrança amarga, ele hoje tem o título, boa noite, Andréa. O título hoje de Sacudir o pó também, eita, sacudir o pó. Não cultivar mágoas, tá? Então, viste o sonho desfeito. Aí parte desse sonho era a ilusão que eu cultivava. Escutaste a resposta de fel, amarga, Saba, não é? Eu tinha a imagem distinta, diferente do outro, ou distorcida. Suportaste a deserção dos que mais amas, tá? Talvez eu tinha um excesso de expectativa, e aí o fracasso acontece, às vezes o abandono, a desilusão, mas o recomeço é sempre uma bênção de Deus, tá? O recomeço significa uma nova oportunidade, aguardando a nossa escolha de aproveitar, porque aproveitar a oportunidade do recomeço, Riva, é uma escolha nossa, né? Deus respeita esse livre-arbítrio, tá? Então, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, tá? O que é essa roupa velha? O que é o pano velho? Pano velho são as coisas imprestáveis, aquilo que não tem mais utilidade, tá? O pano velho são até nossas ilusões também, nossos enganos,
que não servem para nada mais. Às vezes o pano velho é uma dor que a gente está cultivando sem proveito. Porque a dor que vale a pena é a dor que leva a crescimento ou aprendizado. Mas a dor que leva só a lamentação, ela é improdutiva, tá? Então, devemos recomeçar sempre, porque cada oportunidade em si, essa não volta mais, né? Precisamos abandonar a velha roupa e buscar uma nova roupagem mental, emocional, tá? Por quê? Porque Jesus está falando por quê? Porque ninguém aproveita remendo novo em pano velho, tá? Ninguém aproveita e nós podemos sempre recomeçar com firmeza, lembrando-nos que tudo volta, a oportunidade volta, menos aquela que foi esquecida, que será sempre uma perda real. Está no livro Pão Nosso. Então, boa noite vocês que estão chegando. Estou vendo mais gente boa aqui, Alberto, Ângela, Disa, Fabrícia. A próxima mensagem, ela é interessante, que é socorre a ti mesmo. Tem assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 9:35. Então, o que eu achei interessante nessa mensagem, ela tem a ver com a saúde, com a cura e com a mente humana, a capacidade da gente pregar para os órgãos, né? Da gente fazer a evangelização dos órgãos do corpo físico. Olha que interessante, viu, Emmanuel? Então, o título da mensagem sugere assim: sim, você deve pedir socorro, tá? Mas a gente também precisa socorrer a si mesmo. Por isso que ele fala, socorre a ti mesmo. Né? Pedir socorro com remédios, tá? Com remédios, os sintomas, mas também evangelizar os órgãos. É isso que essa mensagem diz no livro Pão Nosso. Tá? A mensagem anterior é do Palavra de Vida Eterna, do Recomeço, fazendo uma correção aqui. Pão Nosso é socorre a ti mesmo. Tá? Então ele fala assim: você faz uma cirurgia de catarata ou usa um colírio para conjuntivite, tá? Usa um Maxitron, mas também é preciso corrigir a visão espiritual. A gente coloca um aparelho auditivo, mas é preciso refletir ou retificar sobre o modo de registrar as vozes. Cuidamos do arritmia, usamos o Prolol, né, para arritmia, a dispneia, o xaropinho, o spray nasal para falta de ar, Aerolim, tem os nomes de remédios antigos, né? Cuidamos da neurastenia, do esgotamento nervoso com os calmantes ou antidepressivos, mas é preciso reajustar a parte emocional, reajustar as tendências, tá? Para a gastralgia, usamos os prazóis, né? Omeprazol para frente. Mas é preciso educar o apetite, a educação alimentar. E assim ele vai. Socorre o fígado, né? Com era Xantinon, B12, Legalon, aqueles remédios, metionina para o fígado. Mas
é preciso evitar os excessos que envenenam os fígados, o sangue. Socorre o cérebro, mas é preciso guardar a mente no idealismo superior. Socorre o reumatismo, usa a pregabalina, mas também saber para onde os pés estão levando, ou o que está fazendo com as mãos, com os braços. Então, Emmanuel conclui dizendo assim: consagra a cura do sintoma, mas lembre que a pregação aos teus órgãos. E aí vem a frase interessante: os órgãos são seres vivos e educáveis. Não dá para negociar com eles. Olha, meu fígado, prometo que agora eu vou, né? Então, com o trabalho de mentalização, você consegue evangelizar o seu órgão, né? Eles são vivos e educáveis. E é preciso a pureza mental para comandar o barco da saúde orgânica. Porque sem isso, o tratamento medicamentoso por si só fica incompleto, tá? Ele chega a dizer que é uma medida em trânsito para a inutilidade, ou seja, resolve por um tempo, mas o sintoma tem uma missão, né? O sintoma tem uma lição e a gente precisa aprender essa lição. Vamos para o chat. Nosso boa noite. Rita, Alberto, muita paz. Ildete, Cleone, Verônica, Iranei. Estamos aqui. Então, bem-vindos. Bom, a mensagem seguinte, ela está no livro Roteiro. Toda a mensagem do livro Roteiro é um estudo mais profundo. É um estudo, é um texto mais elaborado, assim, tá? E o texto do roteiro fala assim, do evangelho e o dinamismo, que mostra Jesus dinâmico, ativo, né? Emmanuel é alinhado com a doutrina espírita, ele fala que muita gente gosta da vida contemplativa, né? Como se o isolamento significasse espiritualidade. Não é. Isolamento é até mais sinônimo de adoecimento do que de santidade, tá? Então, ele fala que há necessidade de um certo desgaste. Viu, Carlos? Muito bom você aqui, Carlos Shen. Um desgaste, porque o diamante, para brilhar, ele precisa do lapidário, tá? Então, Cristo não é, assim, improdutivo, não tem repouso improdutivo. A gente vê a luta dele no seu evangelho, tá? A gente vê que ele está sempre ativo no evangelho, assim. Inclusive, ele faz um trabalho duplo, né? Assim, ele não só curou as doenças, como diz o versículo, andou pelas aldeias curando as enfermidades, mas ele também fazia a pregação do reino. Esse era o trabalho duplo do Cristo, curar a doença do físico, mas pregar a pregação do reino para a alma, né? A gente lembra aí da mensagem cuidar do corpo e do espírito. Roberto Crema e o atrito das pedras no rio, nas pedras dos rios. Milena, na verdade. Ela fica redondinha lá no final, né? Depois de muito peregrinar. E conviver umas com as outras, né? Assim, a pedra reclamou uma das outras, ela bateu com mais força. De tanto receber a batida, ela chega redondinha lá no final, né? Aí alguém fala assim, que pedrinha linda, redondinha, né? Ela responde, foram os choques com as minhas irmãs de Rio. A gente brigou tanto, se atritou tanto, que
Cada uma ficou, aprendeu a parar as arestas, né? Pois é. Então, vemos o Cristo, inclusive, uma coisa é ser procurado, a outra é procurável. Uma coisa é você ser procurado e atender. A outra, diferente e muito superior, né? É ir procurar a dor, né? Por isso que nós estamos tão distante do evangelho ainda, né? Então, em todos os lugares o Jesus está ativo. No campo é sagrado. Não veste uma roupa, pajem especial dos sacerdotes da época, ele usa roupa simples. Ele está na praça pública, ele está na beira de um lago, ele está no meio do povo, da multidão, né? Em toda parte ele percorria as aldeias, cidades, pregando o evangelho e curando as doenças. Quando ele parava no deserto ou no monte, era para orar, para quê? Para recolher forças, para voltar e se consagrar mais intensamente à atividade. Lembro que o texto se chama O Evangelho e o Dinamismo, o Evangelho e o Fazer. Um dia desses a gente estudou aquele versículo, não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus, mas o que faz, né, a vontade. E aí nós vemos atender a sogra de Pedro, nós vemos visitar o publicano Levi Mateus no seu banquete. A gente diz assim: se o tempo estiver bom, eu vou. Jesus, assim, não impõe condições para o desempenho de sua missão. Seja onde for, cultivava a fraternidade, tá? Então, ele marcha ao encontro da necessidade, da ignorância, da dor e da miséria. Abraça os desventurados e levanta os caídos, tá? Então, com Jesus, nós temos o início da fé renovadora e dinâmica. Fé renovadora e dinâmica. Eu gostei dessa frase de Emmanuel. Muito bem. Então, nós temos outra mensagem que é o pensamento espírita, que está no livro da Esperança. Na continuação do versículo, então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Tá? Então, aquela imagem assim do campo todo de trigo, todo maduro, faltando agora quem colha, né? Então, a seara é grande, falta os ceifeiros. É típico de Emmanuel, assim, se te propões colaborar, se realmente desejas, ele geralmente conclui as mensagens assim, mas dessa vez ele começou já assim, se te propôs a colaborar no apostolado libertador de divulgação do pensamento espírita, né, será necessário dar passagem nele através de ti mesmo. O espiritismo difícil que nos desafia, viu? Falar é fácil, né? O amigo Elzo falou um dia desse, tá? Falar é fácil. Difícil é viver, né? Difícil é viver. Mas vamos falando. Uma hora a gente vai aprendendo, né, Silvinha? Alda, Ildete, Aide. Então, boa noite. Então, ele fala assim, olha, cada um usar o talento, usar o seu talento. Eu me lembrei de uma passagem, de uma palestra, um dia eu fui no Paulo Estevão, não, no Irmã Sheila, estava a Ângela lá comigo nesse dia. A parábola dos talentos, lembra, Ângela? Tá, a gente usa coisas velhas também para trazer aqui.
Então, às vezes, o talento é o título profissional que pode ser usado em benefício de todos, e não para a opressão pela inteligência, né? Às vezes, o desafio é o cumprimento do dever, tá? O pensamento espírita é caracterizado pela liberdade de pensamento, da independência de pensamentos. Nós temos a alegria de poder estudar e tirar as conclusões sem precisar seguir um sistema hierárquico superior, assim. Senão a gente vai repetir os erros da Igreja Católica, né? Que é o papado, bispado e o sacerdote que ele tem que alinhar a teologia, né? Então nós temos a independência de pensamentos, né? Claro que para ser espírita, guardando fidelidade à doutrina espírita, né? Que foi Kardec quem trouxe. Mas não disse tudo, não disse a última palavra, né? Então, podemos e devemos mobilizar a influência dos talentos, influência, amizades, para consolar, para auxiliar, sem o profissionalismo religioso, tá? Que é obter vantagens, com algum tipo de poder religioso, obter vantagens. E para isso será necessário viver de acordo com o pensamento espírita, viver de acordo, tá? Você precisa ser o mensageiro e a mensagem viva, porque a humanidade sofre e pede socorro, não é? Cada minuto nós vemos pessoas desesperadas, nós vemos pessoas cometendo suicídio, como de ontem, né? O jovem advogado, como de ontem, nós já recolhemos o nome para a oração. E só que, ao mesmo tempo, o ceifeiro precisa ter condição de ajudar, tá? Aí é a conclusão de Emmanuel, assim. Para ajudar, o pensamento espírita precisa estar vibrando vivo em nós, e não morto, tá? Deixai os mortos enterrarem seus mortos, foi o versículo, né, anterior. Porque a cada minuto surge alguém e pede socorro para o frio da própria alma, né? Alguém que transmita a consolação, o calor do pensamento espírita. Para isso é preciso estar vibrando dentro dele, porque não adianta uma tomada sem força, nem um fifó, uma candeia sem óleo, que estarão apagados, tá? Então, as metáforas hoje são a luz, a vida, a morte, aparecem aqui no Evangelho de Jesus aqui. E a outra mensagem fala assim, ceifeiros. Poderíamos dizer assim, escolhedores, tá? Escolhedores. Boa noite, Dora. Bem-vinda. Obrigada. Estou te vendo. Então, a seara não é a seara aqui de colheita do, dos séculos, não. É a seara de consolação. Ou como se o trabalho de consolação é muito grande, mas os trabalhadores para consolar são poucos. É isso que Emmanuel está sugerindo aqui. Porque Jesus, observando a multidão, percebeu que eles se assemelhavam a um grande rebanho sem pastor. Eram fisionomias tristes, olhos súplices, abatidos. E ele viu aquilo todo e falou assim: realmente a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, né? Poucos estão dispostos à tarefa, tá? Da colheita, enfrentar o sol, enfrentar a chuva, enfrentar dificuldade. Muita gente querendo consolação, cura, né? Benefícios, mas para trabalhar mesmo, quem faz parte de trabalhos aqui voluntários, né?
numa igreja, no centro, numa igreja católica, né? No qualquer lugar se sabe que é mais o número de necessitado é grande, não é? Mas o voluntário que vai para servir é menor mesmo, não é? Porque não quer enfrentar o rigor do trabalho, tá? Então, uma vez, eu não vou citar a pessoa, porque é meu amigo e é conhecido. Ele estava num momento muito difícil, ele estava, né? Então ele procurou meu amigo outro, Adenal. Agora eu posso falar, o Adenal, né? Uma vez, duas vezes, aí Adenal falou assim: olha, você é espírita, você tem condição de buscar dentro de você a solução dos seus problemas, não é? Me pareceu uma resposta dura, mas depois eu pensei, hoje eu falo assim, Adenal tinha razão, viu? Emmanuel está dizendo aqui a mesma coisa hoje, né? Porque os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados, tá? Então, às vezes você tem um dirigente de uma casa espírita, tá sobrecarregado, né? A pessoa chega cedo, faz tudo, né? Atende todo mundo, é o último a sair. Uma vez eu atendi um jovem espírita, né, do interior. E ele, além de ser bancário, terminava e viajava uma cidade pequena para outra, e lá ele atendia, dava passe, fazia palestra, e aí chegava em casa tarde da noite e adoeceu. Adoeceu, porque ele quis fazer tudo sozinho e foi além da conta, né? Então, realmente tem muita gente onerada em virtude de tantos famintos, sem a coragem de buscar por si mesmo o alimento da vida eterna. E aí Emmanuel fala, e esse quadro vai persistir na Terra até que os bons consumidores aprendam a ser bons colhedores, não é? Essa mensagem está no livro Pão Nosso, de Emmanuel. Ela é bem forte. Vamos ver aqui mais chat. É uma alegria, Shen, né? Nós estamos construindo aqui esse momento de reflexão aos domingos. Agora, já caminhando para o final. A próxima mensagem que vai falar da mediunidade comparando-a com a luz. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. É o versículo, né? Então, dai de graça a mediunidade gratuita e tal. Então, esse versículo é bem associado com a mediunidade mesmo, tá? E a missão da mediunidade é servir, basicamente é o que Emmanuel está trazendo aqui nessa. Porque a mediunidade é como a luz, e a luz, ela tem utilidade, tá? Então, onde é que a luz está? Ela está nas torres para orientar os navegantes nos faróis, a luz está nos postes da via pública, está dentro de casa para o uso particular, né? Quase todos aqui hoje estão com a luz acesa aí em seus aposentos. O sinal de trânsito para evitar um desastre, na escola, numa enfermaria fazendo agora uma operação, né? Luzes especiais, nos gabinetes odontológicos, também na lanterninha humilde do homem da roça que está caminhando pela estradinha lá, ó, com a sua lanterninha. Eu sempre fui fã de lanterninha, viu? Sempre andei com a 5 na pasta, para poder ler os livros assim na mediúnica, para ler os nomes do povo, né? Quem me conhece sabe. E então, todo lugar, a luz
ela tem utilidade, tá? E não tem assim, uma pequena vela salva um barco de arrebentar no rochedo, né? Uma luz pequena de uma lanterninha é tão importante quanto um grande lustre aristocrático, né? De uma reunião de sociedade. Então, vale o proveito, importa o serviço, tá? E ele convida a todos que têm deixar que a luz da mediunidade brilhe nas boas obras. Não deixar que se apague esta luz, tá? A luz do bem, das boas obras, a mediunidade a serviço do bem. A última mensagem é: acendamos a luz da vida, tá? Porque o versículo foi: ressuscitai os mortos. Então, acendamos, devemos acender a luz da vida para os mortos, entre parênteses, mortos espiritualmente falando aqui, tá? Então, muita gente está morta na dor, está morta na indiferença, tá? Estão encarnados, estão vivos, mas estão sepultados na carne. Foi a imagem que a Emmanuel usou aqui, Dora. Estão sepultados na carne. Vivos organicamente, mas já morreram espiritualmente por estarem presos nessas mortes emocionais, né? A morte do remorso, do abandono, da ociosidade, tá? Então, nós podemos observar os mortos vivos, mortos na vaidade, mortos na avareza, mortos na crueldade, mortos na incompreensão. E o convite final é: auxiliemo-los todos, acendendo a luz da vida, tá? E aí conclui Emmanuel: trabalhemos no bem, enriquecendo nossas horas, com as melhores testemunhas de nossa boa vontade para com os semelhantes, em nome do Mestre. A maneira da planta que procura o sol, de vez que somente irradiando a luz do amor infinito conseguiremos aniquilar e vencer na terra as densas trevas da morte. Meia hora e mais um pouquinho de evangelho, meu povo. E esse foi o resuminho de hoje. Todo mundo já comprou o seu Evangelho por Emmanuel. Compra logo a coleção, são 7, né? Para poder fazer a leitura diária. E aqui a gente só faz relembrar, né? E deixar gravado. Desejo uma noite de paz e uma boa semana para todos. Vou desligar a gravação.